Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras nos Antigos Testamentos, no capítulo de número 8 de Jeremias, o versículo de número 7. Até a cegonha nos céus conhece as suas estações, e a rolinha e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. A cegonha conhece seu tempo. Esse tema é profundo, atual. É uma denúncia espiritual que atravessa séculos. Por que a natureza discerne mais que o povo de Deus? Jeremias, ele é o profeta da sensibilidade ferida. Para quem não sabe, Jeremias profetizou a uma Judá religiosa, mas espiritualmente morta. Porque existem muitos religiosos hoje dentro das igrejas evangélicas, mas estão mortos. Havia culto no templo, Jeremias 7, sacrifícios contínuos, profetas falando de paz, mas nenhum arrependimento verdadeiro. Jeremias traz um capítulo de acusação moral e cegueira espiritual. Aqui o argumento divino avergonha da comparação. Deus faz algo humilhante, compara o seu povo com aves migratórias. Não é elogio às aves, é vergonha para Israel. Observe que a lógica do texto é simples e devastadora. Os animais sabem quando agir, mas o meu povo não sabe quando se arrepender. Olha que coisa interessante. Por que a cegonha conhece seu tempo? Deixa eu te dar aqui duas verdades. A cegonha age por instinto criado por Deus. A cegonha não tem Torá, não tem profetas, não tem templo, mesmo assim reconhece o tempo de partir, reconhece o tempo de voltar. Não luta contra as estações, ela se move em obediência à ordem da criação. Israel tinha revelação, mas não discernimento. Israel tinha a lei escrita, a Torá, aliança, história de livramentos, profetas falando em nome de Deus, e ainda assim o texto diz: o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Essa palavra aqui, conhece aqui, a palavra hebraica iada, não é intelectual, é discernimento moral espiritual. Olha que coisa interessante. Eles sabiam quem era Deus, mas não sabiam o que Deus estava fazendo. Quantos hoje dizem que conhecem a Deus, mas não sabem o que é que Deus está fazendo? Vocês estão começando a me entender ou não? Aqui existe uma tragédia espiritual, ignorar o tempo de Deus. Por quê? O tempo em Jeremias não é cronológico, não é cronos, é tempo de visitação, tempo decisivo. É tempo de arrependimento, tempo de correção, tempo de juízo iminente. A cegonha conhece o tempo e se move. Israel conhece os sinais e permanece imóvel. Tem gente que sabe o que está acontecendo, sabe o que está fazendo, entristece o espírito, sabe que aquilo que está olhando machuca a santidade de Deus, sabe que as palavras que está pronunciando, sabe que magoa a Deus, mas permanece imóvel. Segundo, o maior juízo é não perceber o juízo. Porque o texto é enfático, meu povo rejeitou o juízo. Não é isso que o texto diz. Meu povo rejeitou o juízo. Não é isso que o texto diz. O texto diz, meu povo não conhece o juízo. Cegueira espiritual é juízo em si mesma. Por isso que Jerônimo, do quarto século, ele dizia, comentando sobre Jeremias, os animais obedecem às leis da natureza, mas o homem frequentemente resiste às leis de Deus, mesmo sendo dotado de razão. O pecado não é ignorância, é rebeldia iluminada. O maior castigo do pecador não é sofrer, mas não perceber que deve mudar.
A cegonha percebe que permanecer é morte. Israel pensa que permanecer é segurança. Já dizia Orígenes, quando o coração deixa de perceber os movimentos de Deus, torna-se inferior às criaturas irracionais. Quando a igreja perde a sensibilidade espiritual, ela desce abaixo da criação. Olha que coisa interessante. E há quem diga que a igreja do século vigente é uma extensão da igreja do primeiro século. É loucura falar uma coisa dessa, porque não é. Eu quero trazer algumas lições para a igreja hoje. Primeiro, a igreja também pode perder o discernimento do tempo. Jesus disse: sabeis discernir a face do céu, mas não os sinais dos tempos, Mateus 16:3. Hoje vemos crises morais, relativização da verdade, evangelho sem cruz, arrependimento substituído por autoaceitação e mesmo assim muitos dizem: está tudo bem. Fui pregar numa certa igreja que Lauli disse: a igreja está ótima. Será, hein? Segundo, a igreja conhece métodos, mas não conhece o tempo. A igreja conhece liturgia, conhece estratégias, conhece de coreografia, conhece crescimento numérico, mas não discerne quando é tempo de chorar, quando é tempo de se humilhar, quando Deus está chamando ao arrependimento. A cegonha não faz conferência para migrar, ela obedece. Terceiro, Deus ainda fala, mas poucos se movem. O problema não é silêncio de Deus, é surdez espiritual da igreja. Meu povo não conhece, disse Deus, não porque Deus não falou, mas porque não quis ouvir. Esse que estou a porta e bato, essa é a mensagem. Quais são as lições que nós temos aqui práticas, que eu chamo de lições pastorais? Primeiro, examine se você ainda percebe o tempo de Deus. O que Deus está me pedindo para deixar? O que Deus está me chamando para enfrentar? Estou resistindo ao amor de Deus por comodismo ou não? Segundo, não confunda estabilidade com obediência. Israel estava no templo, mas fora da vontade. A cegonha estava em movimento, mas em obediência. Às vezes ficar é desobediência, às vezes partir é salvação. Às vezes ficar é pecar, às vezes fugir como José é obediência. Terceiro, peça a Deus sensibilidade espiritual. Você ora e jejua, você já jejuou, você já orou pelo menos e disse: Deus, por favor, eu quero sensibilidade espiritual. Por isso que o Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. A igreja precisa reaprender a ouvir, a discernir e a se mover no tempo certo. Uma vergonha que ainda ecoa. Deus não elogia a cegonha, ele repreende o homem. Quando a criação discerne melhor que a igreja, algo está errado. Quando as aves obedecem mais que crentes, algo morreu por dentro. A cegonha conhece seu tempo, não porque resiste ao Criador. A igreja erra a seu tempo porque insiste em resistir à correção de Deus. Que coisa, hein? A cegonha conhece seu tempo e a igreja não conhece. Que lástima. Até os demônios disseram para Jesus: vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ele sabe que existe um tempo que ele será lançado à masmorra eterna. O próprio diabo saiu para enganar, sabendo que pouco tempo resta. Mas a igreja não conhece o tempo de se arrepender, o tempo de chorar, o tempo de orar, o tempo de buscar, o tempo de ler, o tempo de meditar, o tempo de intimidade, o tempo de comunhão, o tempo de arrependimento, o tempo de pedir perdão, o tempo de ficar aos pés de Cristo. Que lástima é esse momento que nós estamos vivendo. Baruch Hashem, que Deus nos ajude.